Convidamos a todos que se coloquem de pé para junto entoarmos o hino de Buritis. Sublime, tão grandiosa é a nossa história, escrita por um povo hospitaleiro, um povo que imigrante foi outrora. São filhos seus heróis, um povo ordeiro. As grutas e os planícies têm beleza, nossa fauna, nossa flora tem riqueza. As aves que gorjeiam mais parecem menestréis, cantando como é lindo nosso céu. Buritis em nosso peito, pulsa um coração feliz, por cantarmos sua grandeza, seus encantos, glórias mil. Buritis és fortaleza, terra amada de nobreza singular. Um brado de alegria ecoa e vive a palpitar no âmago dos nossos corações. A flâmula triunfante da vitória, a trêmula no mastro altaneira, mãos dadas com progresso, uma glória. Origem tem teu nome da palmeira, paisagens de inefável resplendor. Em solo fértil trabalhamos com fervor. A Deus agradecemos, Ele fez esse lugar. Buritis te declaramos nosso lar. Buritis em nosso peito, pulsa um coração feliz, por cantarmos sua grandeza, seus encantos, glórias mil. Buritis és fortaleza, terra amada de nobreza singular. Um brado de alegria ecoa e vive a palpitar no âmago dos nossos corações. Buritis em nosso peito, pulsa um coração feliz, por cantarmos sua grandeza, seus encantos, glórias mil. Buritis és fortaleza, terra amada de nobreza singular. Um brado de alegria ecoa e vive a palpitar no âmago dos nossos corações. Podem se assentar, podem ficar à vontade. Neste momento, convidamos o Dr. Juniel Ferreira para fazer presente aqui junto à mesa de autoridades. Ele que neste ato representa a OAB de Buritis. Gostaríamos de agradecer a presença da professora Juliana Caires, que representa a Escola Maria de Abreu Bianco, que trouxe contigo os alunos do primeiro e segundo ano. Agradecemos também a professora Gessira e o professor Marcos, que são representantes do CRAS, que também trouxeram os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Neste momento, passo a palavra ao vereador Eliseu Quevedo.
Bom dia a todos. Agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui, né? E cumprimentar também o Juniel. Em nome deles, cumprimentar a todos, os vereadores presentes, o jovem aqui, que está também representando a juventude aí. E dizer que essa audiência aí é muito importante. Os jovens aí, parabenizar a todos também, que estão aí participando, né? Isso é muito bom. E no mais, só agradecer mesmo. Muito obrigado. Passo a palavra neste momento ao Dr. Juniel, que neste ato representa a OAB. Bom dia a todos. Bom dia aos vereadores, Eliseu Quevedo, João Orlando, Marcelo Barros, o jovem representante dos estudantes, todos aqui presentes, minha amiga doutora Selma, prazer. Importante ato, vereadores. Eu esperava que a casa estivesse cheia e numa audiência tão importante, onde se discute orçamento, né? É porque os vereadores são muito cobrados. E eu sempre digo, vereadores é o para-choque de administração, em que pese não ser um ordenador de despesa, mas são muito cobrados em relação a isso, principalmente a aplicação de recursos, né? E a LOA nada mais é do que o gerenciamento anual de orçamentos, onde vai alocar o recurso, onde vai ser aplicado, né, no ano seguinte. Então, é um ato onde a sociedade civil deveria participar de modo amplo, poderia ser através de seus representantes de classe ou diretamente vindo participar e saber como que o município está gerenciando seus recursos. A OAB está presente, parceira, atuante no município e sempre que possível se dispõe a ajudar as instituições. No mais, eu agradeço a participação. Obrigado. Passo nesse momento a palavra para o presidente do Grêmio Estudantil da Escola Maria de Abreu Bianco, Vitor Biagi. Bom dia, gente. Queria agradecer a todos os alunos aqui presentes, agradecer aos doutores também. Doutor Marcelo Barros, muito obrigado. Agradecer a Selma e toda a equipe que foi lá na escola fazer a preparação dos alunos para estarem aqui. Agradecer aos professores que vieram nos acompanhar. Queria agradecer a Cida, nossa diretora lá da escola, que infelizmente não pôde estar aqui por resolvendo outros assuntos. Fico muito feliz de vocês terem vindo. E fico muito feliz também de vocês terem se interessado a saber desse assunto super importante que é a Lei de Orçamento Anual e que vocês fiquem mais inteirados por dentro do assunto de como acontecem as coisas dentro do nosso município, do lugar onde a gente mora. Então, muito obrigado. Passo a palavra ao vereador João Orlando Bernardino, que neste ato representa a Emater de Buritis. Gostaria de agradecer a Deus por poder estar aqui presente, né, nessa audiência, parabenizar aos alunos que estão aqui presentes, deixo meus cumprimentos a todos que se faz à mesa, a todos os servidores públicos que estão aqui desempenhando suas funções, deixo meus cumprimentos também. É um momento importante e ver jovens participando é bom, porque quando se trata de leis, que a LOA é uma lei, e ela dá diretrizes dos nossos trabalhos para o ano que vem, na questão orçamentária, de tudo. Então, assim, é bom ter a participação para que os jovens tenham conhecimento do que se passa dentro da Câmara, dentro da Prefeitura Municipal, do que é o orçamento da Câmara e como que ele é dividido dentro do orçamento, para que serve cada parte do orçamento. Então isso é bom, a participação dos jovens é importante, e isso traz com que vocês tenham conhecimento, porque o futuro de amanhã são vocês. Amanhã quem estará aqui representando, como no lugar do Juniel, como representante da OAB, pode ser alguém de vocês como advogado, como vereador, pode estar aqui também representando
Então isso é muito importante. Ao Vitor deixo meus parabéns por estar aqui participando e representando os alunos, e a todos os servidores públicos deixo meu abraço aí, que Deus abençoe e que seja uma apresentação muito boa da LOA hoje aqui. Muito obrigado. Quero, neste momento, agradecer à equipe da Câmara de Buritis, que preparou toda a organização, a todos os secretários ou representantes das secretarias que estão aqui presentes, em tempo que passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Marcelo Ferreira Barros, que irá fazer o seu pronunciamento e, em seguida, presidirá a presente audiência pública. Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui com saúde, determinados a continuar esse trabalho de administrar, legislar, enfim, trabalharmos em prol do bem do nosso município. Eu creio que é o objetivo de todos que estamos aqui presentes hoje para a apresentação da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Quero agradecer a presença do Dr. Juniel, representando a OAB. O Dr. Juniel sabe bem a importância desse momento, um ex-vereador do nosso município, sabe da importância de participarmos dessa alocação dos recursos, para onde vão os recursos financeiros do município. E esse é o objetivo de termos aqui alunos da Escola Maria de Abreu Bianco. Já quero ser grato à diretora Cida, que abriu as portas da escola para que pudéssemos dar seguimento nesse projeto, onde nós buscamos a participação dos alunos daquela escola nesta audiência pública. Foi feita uma palestra na terça-feira, desde já agradeço a doutora Selma, que esteve lá conosco, para explicar para esses alunos a importância deste momento, a importância de uma audiência pública e qual é o papel do Executivo e do Legislativo neste momento de destinar os recursos do município. Quero ser grato aos vereadores aqui presentes. O vereador Eliseu é o relator da Comissão de Finanças. O vereador Gerson ainda não chegou, não sei se já justificou, eu creio que em breve deve estar com a gente, que é o membro da comissão também. O vereador João Orlando, que neste momento também representa a Emater. E um agradecimento especial ao Vitor Biagi, que é o presidente do Grêmio Estudantil da Escola Maria de Abreu Bianco, que abraçou o projeto também e está aqui conosco. Então, quero ser de forma especial grato a vocês, alunos que estão aqui hoje. Um dia um pouco diferente para vocês, né? Saíram daquela rotina da sala de aula para virem aqui entender um pouco desse processo, essa relação do Executivo com o Legislativo e de que forma vocês podem participar desse processo, não só na hora de votar, né? A gente tem que entender que o cidadão pode participar de diversas outras formas dos processos, das políticas públicas no município. Vamos dar início, sem mais delongas, nós já estamos um pouquinho adiantados. Eu quero chamar aqui a doutora Selma, já para iniciar a apresentação. Ela vai iniciar com qual secretaria, Selma? Fazer uma pequena introdução primeiro, né? E logo em seguida a apresentação. Obrigado. Bom dia a todos, né? Meu colega de profissão e meu amigo Juniel, vamos ver você aqui. Bom dia aos vereadores, Eliseu, João Orlando, doutor Marcelo, meu querido Victor, tem um carinho muito especial, ele sabe disso, né? E bom dia a todos aqui, meus colegas de trabalho, os colegas da Câmara e os alunos, né, da escola e professores. Muito obrigada, que maravilha. Eu fico tão feliz quando eu vejo jovens participando, porque é o futuro, né? Futuro da nação, futuro de Buritis. Doutor, se o senhor me permitir, eu vou ficar naquele canto. Acho que daqui eu fico vendo todo mundo, né? Não fico muito escondido. Então tá, gente, bom dia mais uma vez. Vou tentar ser sucinta. O assunto é um assunto assim um pouco chato para vocês que são jovens ainda, mas é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? Do dia a dia do nosso município. E como bem disse, né, tanto o doutor Juniel como os vereadores, amanhã ou depois teremos, né, representantes
aí entre vocês, aqui nessa casa, lá no executivo, né? Às vezes nos bastidores do serviço público, como eu estou atualmente, né? E a gente precisa exercer a nossa cidadania e saber o que de fato acontece, né? Então, hoje essa audiência é para quê? É para tratar sobre o PELOA. O que quer dizer PELOA? PELOA é o quê? Projeto de Lei Orçamentária Anual, que é para o ano de 2024, certo? Da gestão 2001-2024, por quê? Porque o prefeito eleito, Ronald Rodrigues de Oliveira, ele trabalha a gestão desde 2021 e o seu mandato vai até dezembro de 2024. Pode passar. Acontece. De vez em quando a gente fica refém da tecnologia, né? Então vamos lá. A apresentação, aqui eu represento o executivo na pessoa do prefeito e do secretário Deoclésio Pinto Zulete, a pasta a qual eu estou atualmente ligada, né? Pode passar. Por que a gente faz essas audiências públicas, né? Essas audiências públicas, embora elas estejam previstas lá na Constituição de 1988, que é o quê? O poder público, ele tem que dar transparência de suas ações, né? Então, nós somos obrigados pela lei a dar transparência de tudo aquilo que a gente faz. E ofertar a participação popular, que é o quê? Ouvir a voz de vocês, que representam aqui neste ato a população de Buritis. Então, a 101, que é uma lei complementar, que veio para pedir, para exigir e impor que, de fato, as administrações cumpram com essa obrigação de transparência e de participação popular, certo? Então, quem quiser depois ter conhecimento, é só ir lá na Lei Complementar 101, no artigo 48. Pode passar. Como eu bem disse, né, tanto a LOA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como os demais ferramentas, né, dos serviços públicos, são regidas e têm base legal e as obrigatoriedades a serem observadas. E elas estão onde? Na Lei 4.320, que é a lei que fala sobre a execução orçamentária, planejamento e execução orçamentária, né, no âmbito do país, do nosso país. Ela foi recepcionada pela Constituição de 88, que vocês veem que ela é de 1964. Ela está, inclusive, em fase de ser extinta, porque tramita no Congresso Nacional uma lei, um projeto de lei, né, novo e atualizado, a fim de substituir a 4.320, que está bem, fazer igual ao outro, bem velhinha já, né, já está desatualizada. Temos a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município, que eu expliquei lá na escola, que é o quê? Nada mais é do que a Constituição Municipal, certo? Então, nós temos a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica, que tramita no pé de igualdade, como se fosse a Constituição Municipal. Correta, né, doutor? Para quem não sabe, nosso colega doutor Juniel já foi vereador também. Então, quando eu perguntar as coisas para ele, é porque eu sei que ele sabe. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000, né, que é uma lei complementar, e ela veio justamente para quê? Para fazer com que os administradores cumpram o que está nas legislações acima. Temos as normas dos tribunais de contas, que é quem fiscaliza as ações do município. Lá em casa, quando o pai dá o cartão para a gente gastar, eu falei lá na escola, quando a gente devolve ele para a mãe, quem é que vai fiscalizar ele? Alguém lembra? Quem que fiscaliza vocês? Aí a mãe, não é verdade? E aqui, quem nos fiscaliza é o Tribunal de Contas, né? E temos também as normas do Tesouro Nacional a serem seguidas. Essas normas, elas tratam daqueles numerozinhos que tem lá, que eu mostrei. Em que eu posso gastar, onde que eu posso colocar, classificar qual despesa é, né? Qual receita. Pode passar. Então, vamos lá, gente. O que é orçamento público, né? É um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para um ano.
em equilíbrio com a arrecadação da receita prevista, né? É um documento onde o governo reúne todas as suas receitas, né? E programa o que de fato vai ser feito com esse recurso. Eu disse lá na escola, muitas são as necessidades, muitas são os afazeres no município, a gente sabe disso, né? Mas a receita não acompanha as despesas. Então, o que o município tem que fazer? O que os administradores, prefeito juntamente com o seu corpo de secretários, com os vereadores aqui na Câmara fazem? Eles levantam as necessidades, elegem as prioridades e mandam aqui para o Legislativo para aprovação na lei orçamentária anual, que é para executar o ano que vem. Pode passar. E, novamente, a lei complementar 101, lá no seu artigo 5º, fala sobre a lei orçamentária anual, certo? Que deve ser elaborada em compatibilidade com o PPA, que é o Plano Plurianual. O que é o plano plurianual? É um plano que é feito, um planejamento que é feito para 4 anos. Né? Então, o prefeito, quando ele assume, ele senta com a sua equipe, faz um levantamento no município, na cidade, para ver quais são as principais demandas e coloca nesse plano. E anualmente, por meio da LDO, pode passar inclusive, por meio da LDO, a gente vai fazer o quê? Priorizar o que vai ser executado no ano seguinte. E aí vem a LOA, da qual nós estamos falando, que é quem vai sacramentar o que foi planejado, certo? É o que quem vai colocar de que forma que vai ser, que é a parte que executa. Então, nós temos o plano plurianual, que planeja, a LDO, que orienta, e a LOA, que executa. Eu não vou explicar, igual eu expliquei lá na escola, que é porque hoje nós temos mais colegas para falar, e a demanda vai ficar um pouco muito demorado, né? Então, esses aí faz o quê? Planeja, orienta e executa as políticas públicas e programas de governo. Pode passar. Qual é a finalidade da lei orçamentária? Eu acabei de falar, estimar as receitas e fixar as despesas. Por que a gente estima a receita? Porque eu não tenho ainda definido qual é a receita que eu vou arrecadar para o próximo ano. Eu tenho previsão. Por exemplo, nós temos cerca de mais de 10 mil imóveis no município de Buriti. O que significa esses imóveis? Casas, comércios, terrenos vazios. E eles, seus proprietários, pagam sobre ele o IPTU, uma das nossas receitas. Então, hoje a nossa receita de IPTU, ela está estimada por volta de 18 milhões. A gente arrecada 18 milhões? Infelizmente não. Por quê? Porque nem todo munícipe paga o imposto como deveria pagar. Então não há uma assiduidade. Há uma inadimplência muito grande. Então não tem como eu ter certeza de que aqueles 18 milhões que eu previ de impostos, eu vou arrecadar. A despesa eu tenho certeza de que eu tenho ela, porque tem rua para pavimentar, tem rede de esgoto para fazer, tem doente no hospital, tem menino para estudar, não é verdade? Tem pessoas em situação de risco. Então, essas despesas eu tenho certeza, por isso que elas fixam. E a receita a gente estima. Tudo bem? Qual é a abrangência? Fiscal, seguridade e investimento. Fiscal é o que faz a parte de custeio. Seguridade trabalha o quê? Saúde, assistência social e a previdência, né? Nós temos previdência própria? Temos. O representante do Instituto de Previdência, que é o Chalen, nosso presidente, mais tarde vai falar sobre ele. E os investimentos. O que é essa receita de investimento? O investimento é aquela que a gente usa para pavimentar uma rua, para construir um prédio público, para comprar um objeto durável, né, como uma cadeira ou um computador. E qual é a vigência dessa lei orçamentária? Anual. Todo ano, no ano anterior, a execução dela a gente elabora e submete à aprovação na Câmara. Pode passar.
Então, ó, os objetivos são receita por categoria, que eu vou apresentar, as despesas por categoria, tudo isso está no projeto de lei da LOA que está tramitando aqui no Legislativo. Foi protocolado aqui em agosto, né? E tem até a última sessão legislativa para ser aprovada. Então, ó, lá nesse projeto de lei tem que ter as receitas por categoria econômica, as despesas por categoria econômica, as despesas por entidade, a aplicação em ensino, certo? E manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicação em saúde, gasto com pessoal, repasse do duodécimo da Câmara. Seja bem-vindo, vereador. Pode passar. Então, nós vamos falar dessas receitas. Vou mostrar para vocês qual é a previsão de receita para o ano de 2024. Ó, aqui está a estimativa de receita para o ano de 2024. Nós estimamos arrecadar por ordem de 151.571.817,17. Aí todo mundo vai falar, nossa, mas é muito dinheiro. Realmente, para mim, que recebo em real, R$1.000, como diz o outro, não passo da casa do 1.000, é muito dinheiro. Né? Mas para o município, que tem tantos milhões de despesas, a receita é pouca. A demanda do município é muito grande. Bom dia, vereador Gerson, vereador Lucas, chegando ali, sejam bem-vindos. Então, assim, é pouco. Por isso que a gente tem que buscar qual é a demanda e priorizar o que vai se fazer. Igual eu falei lá na escola, quando a gente vai construir uma casa e a gente não tem todo o dinheiro. A gente planeja a casa e constrói ela, ó. Primeiro ano faz a parte principal, segundo ano coloca piso, forra. No terceiro ano a gente faz o quê? Pinta. No quarto ano faz a varanda. Né? Ó, isso é um planejamento para 4 anos. Não é assim, doutor? A gente planeja na vida da gente lá em casa? Né? A mesma coisa aqui na administração pública. A gente planeja. E aí a gente vai fazer o que lá na lei de diretriz orçamentária? Priorizar qual dessas partes do planejamento eu vou fazer. É possível pintar a casa antes de construir? Não é, né, gente? Então, esse planejamento ele tem que ser bem feito e bem executado. E bem fiscalizado. Então, nós temos aí, ó, eu falei lá dos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, ali são as receitas do município. Ali, ó, naquele código 11, nos 18 milhões, a gente arrecada IPTU, INSS, Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, que é descontado do salário dos servidores das empresas que prestam serviço, as taxas, certo? Tudo está ali, ó, né? Aqui a gente não cobra taxa de contribuição de melhoria. Se a gente cobrasse, teríamos receita dela também. Tem as contribuições. Essas contribuições ali, ó, ali está a receita que a gente arrecada para contribui para o estudo de previdência e está também as receitas que trabalhamos a iluminação pública do município. Tem as receitas de patrimônio. Essas receitas de patrimônio é o rendimento de todos os valores que vão na conta. E aí temos a transferência corrente, que é a maior das receitas. O que é essa transferência corrente? É aquele dinheiro que o governo federal nos passa, dos impostos por ele arrecadado, a cota parte do município. O que o Estado arrecada, a título de ICMS e outros, a cota parte do município. E tem também os repasses fundo a fundo, que é enviado para a educação, saúde e assistência social. Então, nessa receita corrente está tudo isso. Você pode ver que sem essa receita corrente, o município não consegue fazer nada. E, pasmem, o município corre o risco de ficar sem receber essas receitas correntes. Vocês sabiam? Se ele não trabalhar direito, se ele não aplicar o dinheiro de forma correta, não atender às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas, STN e outros mais, ele pode ficar impedido de receber essas receitas. No tempo que eu estou em Buriti, cerca de 17 anos, eu não me lembro de Buriti ter passado por essa situação.
E eu espero que não passe, tá? Então vamos lá. Para essas receitas, nós temos as nossas despesas. Pode passar, colega? Nós temos as despesas. E as despesas são o quê? São os gastos do município, organizado por áreas, como, por exemplo, saúde, educação, transporte e outros. Aqui eu vou demonstrar as principais, que são as constitucionais, certo? Vamos lá. Pode passar. Ó, as despesas da administração, ela atende esses programas aqui. O programa de gestão política legislativa, que é o valor que é gasto com o legislativo, o apoio administrativo, que é aquilo que eu falei que é o custeio da máquina pública, a gestão de políticas e programas de educação, saúde, assistência social, previdência, meio ambiente, agricultura, infraestrutura. Quando a gente fala em infraestrutura, eu vou falar para vocês, pavimentação de ruas. Eu vou falar para vocês, construção de postos de saúde, de escolas e outros. É tudo aquilo que é permanente, durável. Isso é investimento, certo? Custeio. Vamos lá para casa. O que é investimento na minha casa? A construção da minha casa. A ampliação da minha casa. A aquisição de um veículo. Esse é o investimento da minha casa. E o custeio? O que é custeio lá na minha casa? É o arroz, o feijão que eu como todo dia, é a água, é a energia, a roupa, o calçado, né? Então, assim, só para vocês saberem diferenciar o que é custeio e o que é investimento. Temos o apoio também, né, à agência reguladora e temos uma reserva. Essa reserva hoje, ela atende diferentes situações, além dos riscos fiscais, né, que a gente tem, nós temos também os riscos que sobrevêm da natureza, né, essas catástrofes, enchentes, essas outras coisas aí. E ainda temos também um valor que é assegurado para atender as emendas impositivas, que a legislação fala que é 2% da receita corrente líquida. E temos também, né, a reserva lá do Instituto de Previdência, certo? Que é justamente o fundo, né, da Previdência Social. Vamos passar. E aí, essas despesas todas, aqueles programas todos, eles passam por essas secretarias. O município, ele está, como é que fala? Subdividido em áreas. Né? Não é possível uma pessoa só fazer tudo. Então, nós somos divididos em várias secretarias. É o Legislativo, a Defesa Civil, o Gabinete, Administração, Planejamento, Fazenda, Obras, Secretaria de Obras, que vocês ouvem falar muito, Educação, Saúde, Agricultura, Assistência Social, Previdência, Meio Ambiente e a Agência Reguladora, que é a AGERB, que vão falar aqui para vocês também. Pode passar. E aí, gente, como que ficam essas despesas? Vou chegar aqui nesse cantinho, vocês vão continuar me vendo, né? Como que ficam essas despesas? Ah lá, ó, os 151 milhões, olha como que ele está dividido. Ele atende, ó, é um pedacinho para cada uma daquelas ações que eu falei para vocês. No Legislativo, a gente tem previsão de mandar 5 milhões. Para apoio administrativo, tem 32. Na Educação, previsão de 33. Na Saúde, de 23. Na Assistência Social, 5 milhões. Né? Na Previdência, 22. No Meio Ambiente, 2 milhões. Na Agricultura, na casa dos 5 milhões. Em infraestrutura, 16 milhões, certo? E 2 milhões de reserva e 700 milhões para a agência reguladora, que é quem trabalha a questão da fiscalização da água do Buriti. Então, o dinheiro que não é dinheiro, que é o orçamento, que ele é diferente do dinheiro. Pois sai eu mandar fazer um orçamento para construir uma casa, o cara vai falar assim, ó, vai ficar em 100 mil. O dinheiro é aquele que eu tenho lá na minha conta. Eu tenho 100 mil? Não. Então, desse orçamento, eu vou construir só aquilo que eu tenho. Pode passar. E aí, está dividido em ações. Toda aquela
aquela programação que eu passei, aqueles valores, ele é dividido assim, ó. Eu vou só citar um exemplo. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem que eu vou pegar. Agricultura. Aqui todo mundo tem um pé na agricultura, né? Quem não tem está próximo de ter. Ó, agricultura. Lá na agricultura nós temos 3 ações, 3 atividades que são desenvolvidas durante o ano, para o ano que vem, que é o quê? Apoio à revitalização agropecuária, apoio à atividade administrativa da agricultura e o programa Nosso Peixe. O que acontece? Lá no apoio à revitalização agropecuária, os valores que foram destinados para lá, é para quê? É para atuar diretamente lá no campo com o trabalhador. É um curso, é a distribuição de um calcário,